abençoe, bem-vindos à TV Mivoc, canal Voz da Criação. Mais uma vez, obrigado por estar aí no nosso canal, nos dando a oportunidade de partilhar da Santa Palavra de Deus com vocês. Capítulo 6 de Juízes e capítulo 7, que diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E a não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam os que seus gados e tendas vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor reapareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha diante de ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhes até debaixo do carvalho e lhes apresentou. Porém o anjo lhe disse: Torna a carne e os bolos asmos e põe-los sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa?
e esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram ao pé dele, e enviou após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiro a Zélia, Zebulon e a Naphtali, saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou no velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, traze-os descer às águas, e ali os provei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. E os ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem no seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei, e que um pão de cevada torrado todavia pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E sucedeu o companheiro, e respondeu seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo o arraial.
E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas e neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que contigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e pelo Gideão, ou por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao príncipe da vigília, ou ao princípio da vigília, início da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cantos que tinha nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiam. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azer, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou os mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desceu ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Betabará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bará e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Aqui você vê que Gideão estava num momento delicado, mas era ainda valoroso, mantinha os seus valores, e por isso Deus, em meio a tantas gentes corrompidas, ainda pôde se manifestar para ele. E assim é o mesmo que acontece conosco. Apesar de um mundo tão corrompido, se permanecermos com os valores de Deus, resgatando a cada dia, pode ter certeza que Deus há de se manifestar, entregar o inimigo nas nossas mãos. Quem sabe pode ser um inimigo chamado vícios, drogas, doenças, enfim, várias circunstâncias. Mantenha-se firme nos princípios de Deus, nos valores de Deus, e tenha certeza que Deus há de se manifestar e o inimigo será entregue nas suas mãos, em nome de Jesus. Até a próxima leitura, onde leremos capítulo 8 até o capítulo 9. Um grande abraço, fique na paz.